galera, sejam muito bem-vindos ao canal Ciência Exata, o canal de quem quer aprender física e matemática para o vestibular e Enem. O tópico de hoje é calorimetria. A gente vai estar discutindo primeiro a ideia de capacidade térmica. Para isso, vamos começar com um exemplo. Eu tenho aqui um corpo A, inicialmente ele está a uma temperatura de 20 graus Celsius e a massa desse corpo A é de 100 gramas. Então o que será que vai acontecer com esse corpo A se ele receber uma quantidade de calor igual a 100 calorias? A gente pressupõe que, como ele está recebendo uma quantidade de calor, a sua temperatura vai subir. Então, nesse caso, o corpo A foi para 25 graus Celsius. Então, se antes ele estava a 20 graus Celsius e agora ele se encontra a 25 graus Celsius, a sua temperatura variou em 5 graus Celsius. Então, a consequência do recebimento de 100 calorias foi a variação de temperatura de 5 graus Celsius para o corpo A. Então, capacidade térmica é definido como sendo a razão entre a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo e a variação de temperatura sofrida por ele. A fórmula é a seguinte: C é igual a Q sobre ΔT, onde o C é a capacidade térmica, o Q é a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo e o ΔT é a variação de temperatura. Lembrando, pessoal, quando a gente tem delta em física, é final menos inicial. Se eu estou falando de temperatura, ΔT, então, temperatura final menos temperatura inicial. Dessa forma, vamos calcular a capacidade térmica do nosso exemplo. Então, a quantidade de calor recebido pelo corpo A foi de 100 calorias. E a variação de temperatura sofrida pelo corpo, de 20 para 25, foi de 5 graus Celsius. Então, temos todos os dados para calcular a capacidade térmica. Então, fazendo 100 calorias dividido por 5 graus Celsius, só dividir 100 por 5, que dá 20 calorias por grau Celsius. Então, qual é o significado que a capacidade térmica de um corpo é 20 calorias por grau Celsius? Significa que para esse corpo variar sua temperatura em 1 grau Celsius, ele precisa receber uma quantidade de calor de 20 calorias. Então, de modo geral, podemos concluir que a capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que ele precisa receber para que sua temperatura varie uma unidade. Suponha que eu trabalhe agora com um corpo constituído da mesma substância do exemplo anterior, mas com uma massa 10 vezes maior. Antes eu tinha um corpo de massa 100 gramas, fazendo 100 vezes 10, eu tenho um corpo de massa 1000 gramas. Ele precisava receber 100 calorias para variar sua temperatura em 5 graus Celsius. Como agora a sua massa foi decuplicada, ou seja, a massa é 10 vezes maior, então eu vou precisar de uma quantidade de calor 10 vezes maior da quantidade anterior para ele variar a mesma quantidade de temperatura. Então agora eu preciso de uma quantidade de calor de 100 vezes 10, que dá 1000 calorias, para ele atingir uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, lembrando que a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor pela variação de temperatura, a gente vai ficar com o seguinte: para esse caso, a capacidade térmica dele, a quantidade de calor que ele recebeu foi 1000 calorias, então Q é igual a 1000, a variação de temperatura foi de 25 menos 20, que é igual a 5 graus Celsius, fazendo 1000 calorias por 5 graus Celsius, temos 1000 dividido por 5, que dá 2, seguido de 2 zeros, então 200 calorias por grau Celsius. Significa que esse corpo precisa receber 200 calorias para ele variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Até aqui, podemos concluir que se a massa de um corpo constituído por uma mesma substância varia, a sua capacidade térmica também varia. Os físicos então criaram a ideia de calor específico sensível. Você pode dizer simplesmente calor específico. O calor específico é definido como sendo a razão entre a capacidade térmica e a massa de um corpo. Então, eu vou chamar calor específico sensível de Czinho. Então, Czinho é igual a Czão, que é a capacidade térmica, dividido pela massa. Cuidado para você não confundir o Czão da capacidade térmica com o Czinho do calor específico sensível. Para você não confundir, use o seguinte: a capacidade térmica, a palavra capacidade, ela é maior do que a palavra calor. Então vamos usar Czão para capacidade e Czinho
para calor específico. Vamos calcular o calor específico sensível do exemplo. É só dividir a capacidade térmica pela massa. A capacidade térmica que a gente encontrou foi de 200 calorias por grau Celsius. A massa da substância, 1000 gramas. Então é só jogar na fórmula, é só fazer a divisão entre a capacidade térmica e a massa. 200 calorias por grau Celsius sobre 1000 gramas, divisão de frações, pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Como aqui em cima eu tenho 2 zeros e aqui embaixo eu tenho 2 zeros, eu posso cortar. Ou, se você preferir, estou dividindo por 100 em cima e embaixo. Então o calor específico sensível deu 2 calorias por 10 gramas grau Celsius. Fazendo a divisão de 2 por 10, dá 0,2. Só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, né? Então vai ficar 0,2 calorias por grama grau Celsius. O significado físico e prático disso aqui é o seguinte, pessoal. Então o corpo A, para cada grama do corpo A, a gente vai ter que injetar 0,2 calorias para ele variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Tudo bem? Com isso, podemos dizer que o calor específico sensível indica a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie em 1 unidade. Aqui no quadro eu trago o calor específico de algumas substâncias. Chamo a atenção para que você decore o calor específico sensível da água, que é de 1 caloria por grama grau Celsius. Esse dado geralmente o vestibular não traz, tudo bem? Então decore que o calor específico sensível da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Trago uma curiosidade que o físico que definiu capacidade térmica e calor específico sensível foi o físico Joseph Black. Você pode ler esse texto aqui só para complementar aí a sua cultura. Então vamos seguir. Por enquanto, vimos duas definições. A definição de capacidade térmica, que é a razão entre a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo e a sua variação de temperatura, e a definição de calor específico sensível, que é a razão entre a capacidade térmica e a massa de um corpo. Tenha muita atenção para não confundir os conceitos de capacidade térmica com o conceito de calor específico sensível. A palavra capacidade é maior do que a palavra calor. Então, capacidade eu vou usar Czão. Calor eu vou usar Czinho. Muito bem. Para deduzir a equação fundamental da calorimetria, basta a gente combinar essas duas fórmulas. Então, a primeira, C é igual a Q sobre ΔTzão. Então, multiplicando o cruzado, isolando o Q, a gente vai ficar com Q é igual a Czão vezes ΔT. Na segunda equação aqui, a gente tem que Czinho é igual a Czão sobre M. Então, posso multiplicar cruzado e isolar o Czão. Então, Czão é igual a M vezes Czinho. Então, substituindo na fórmula aqui, a gente vai ficar com Q igual, trocando o Czão por M vezes Czinho, M vezes C vezes ΔT. Essa é a famosa equação fundamental da calorimetria. A galera conhece ela como Q macete. Então, decore aí. Q macete. O Q, quantidade de calor. O M é a massa. O Czinho é o calor específico sensível. E o ΔTzão é a variação de temperatura final menos inicial. Temperatura final menos temperatura inicial para o ΔT. Show de bola. Vamos resolver um exemplo que utiliza essa fórmula aqui, o Q macete. Um corpo sólido de massa 100 gramas possui calor específico 0,2 calorias por grama grau Celsius. Para elevarmos a temperatura do corpo em 20 graus Celsius, devemos fornecer ao corpo uma quantidade de calor igual a... Então ele está querendo saber quanto que é o Q do Q macete, certo? Quanto que é a quantidade de calor. Ele me dá que a massa, o M, é 100 gramas. O Czinho, o calor específico, 0,2 calorias por grama grau Celsius, que a variação de temperatura é 20 graus Celsius. Aí é só jogar na fórmula. Já temos tudo para tascar na fórmula. Então, o Q macete que eu estou procurando, o M, 100, multiplicado por 0,2 por 20. Só trocar aqui, pessoal, nada demais. Então, 100 vezes 0,2 dá 20. 20 vezes 20, 400. Então, 400 calorias. Certo? Então, a alternativa é
Próximo exemplo. Você já deve ter lido no rótulo de uma latinha de refrigerante Diet a inscrição: contém menos de 1 caloria. Essa caloria é a grande caloria, caloria alimentar, que vale 1000 calorias utilizadas na termologia. Que massa M de água poderia ser aquecida de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius, utilizando essa energia, 1000 calorias, dado calor específico sensível da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Pessoal, vamos anotar os dados primeiro. Então ele fala que o Q, né, é igual a 1000 calorias, o que a gente vai usar. A massa eu estou procurando, o Mzinho. A variação de temperatura é de 10 para 60. De 10 para 60 está variando 50 graus Celsius. Ou se você preferir 60 menos 10, 50. É só jogar na fórmula, no que macete. Então vamos anotar os dados primeiro, depois jogar na fórmula. Então o que eu tenho? 1000, o M estou procurando, o Czinho é 1, a variação de temperatura 50. Substituindo temos. Então 1000 é igual a M vezes 1 vezes 50. 1 vezes 50 é 50, então 50M do lado direito. Se 50M é igual a 1000, 50M está multiplicando, né, pessoal? Então passa dividindo. Então M é igual a 1000 sobre 50. Corta esses dois zeros. Então vou ficar com 100 sobre 5. Essa é muito fácil. 10 por 5 dá 2, seguindo de 0, 20 gramas. Bem, massa é dado em gramas. Ou melhor, se o calor específico sensível, a unidade dele que estava em gramas, certo? Calorias por grama grau Celsius, essa unidade de massa é gramas, então a massa vai ser dada em gramas. Então 20 gramas. Alternativa B. Então esse foi mais um nosso vídeo do canal Ciência Exata. Se inscreva no canal. E é isso daí, pessoal. Valeu!